O STF tem agido de forma dura e clara contra aqueles atos golpistas e contra aqueles manifestantes bolsonaristas. Bem-vindos ao nosso canal SLDV News. O assunto que eu trago hoje é de extrema importância. O STF não estaria com a balança pesada somente para um lado. O STF teria se tornado um tribunal de apoio ao projeto político de Lula. Vamos ver esse assunto. Aqueles que repudiam os atos golpistas do dia 8 de janeiro devem se atentar para o fato de que o STF não tem lidado com questões do governo Lula. Ou seja, assuntos de interesse do presidente Lula e do PT têm passado a boiada. O STF não tem falado nada sobre as declarações do presidente Lula, que vai gastar 14 trilhões de reais até o ano de 2027. Curioso, depois da eleição, que não se sabe que se será reeleição. E é claro, também não poderia deixar de falar da última decisão do presidente Lula sobre a criação de um concurso público unificado. Esse tal de concurso público unificado irá gerar muito mais despesa, muito mais gasto no país, pois se tratam de quase 7 mil vagas de concurso público. Ou seja, é gasto em salário e é gasto em previdência. E que o presidente Lula irá liberar bilhões e bilhões do BNDES para empresários amigos do governo. Pois bem, o STF tem agido de forma dura e clara contra aqueles atos golpistas e contra aqueles manifestantes bolsonaristas que todos sabemos tentaram de alguma forma atrapalhar a vida do país e dar um golpe no dia 8 de janeiro. Muito bem, o Xandão, o Alexandre de Moraes, tem agido com pulso firme em relação aos tais golpistas, mas em relação aos assuntos do governo do PT e às ideologias do PT que estão presentes no governo e nas leis que o petista assina, o STF e agora o ministro Barroso, que é o novo presidente do STF, não tem dito nada, muito menos o Alexandre de Moraes, não é mesmo? Pois bem, o presidente Lula tem anunciado nas suas redes que vai gastar mais de 13 trilhões de reais até 2027. Ora, da onde virá esse dinheiro? Tem como saber da onde que vai vir esse dinheiro? Pois dos recursos do Brasil, esse dinheiro não existe. Ou seja, o presidente Lula está sinalizando que irá gastar até endividar o país. E o STF não disse absolutamente nada. A mesma coisa se aplica à questão do BNDES. Lula voltará a liberar os recursos do BNDES, talvez até para empresas que estavam envolvidas na Lava Jato, hein? O que é gravíssimo. E o STF nada tem dito sobre essas liberações de dinheiro para empresas que, inclusive, cometeram comprovadamente corrupção, goste ou não da Lava Jato. O STF não tem dito absolutamente nada sobre esse assunto, o que é muito estranho. O Alexandre de Moraes não tem dito absolutamente nada sobre esse assunto, o que é muito estranho, já que o Xandão se diz o baluarte da Constituição. Ele se diz a pessoa que melhor entende a Constituição no Brasil e a boiada tá passando. Pois bem, eu deixo o questionamento para que todos pensem sobre o assunto e deixem nos comentários. Estaria o STF agindo como advogado dos interesses do petista e do governo do PT? Estaria o STF com a balança pesando somente para um lado, sendo que a boiada de Lula está passando e Xandão não tem dito nada, e Barroso não tem dito nada, e Rosa Weber não tem dito nada? Estaria a Justiça do Brasil
pesando somente para um lado e não julgando, muito menos mencionando as leis que o Lula tem assinado, as decisões de governo que ele tem assinado, afinal de contas, pode colocar em risco a vida do país. E o que você acha desse assunto? Deixe nos comentários aqui da SLDV News. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!